O que mudou, afinal, na audiência trabalhista com a reforma? Se você é advogada ou advogado e quer saber, eu fiz esse vídeo para você. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Eu espero que você esteja bem agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Quem fala aqui é o João e eu quero que você seja muito bem-vindo a mais esse conteúdo que eu fiz pensando em você que é advogado ou advogada e na sua prática profissional. Bom, sabem que eu pensei em falar sobre esse assunto por causa de uma coisa que aconteceu comigo logo pouco tempo depois da entrada em vigor da reforma, um mês. Eu estava no fórum e aí um colega meu, um colega nosso, advogado, saiu de uma audiência e conversando comigo ele me disse que ele tinha passado por um aperto lá dentro da audiência pelo seguinte: ele estava ali pelo reclamante e a hora que ele entrou na sala, o cliente dele falou que quem estava ali representando a empresa não era funcionário da empresa na época em que ele trabalhou, né? Na época que o reclamante tinha trabalhado na empresa. E aí esse colega, depois da conciliação ter sido infrutífera, ele informou isso para a juíza e requereu a aplicação da revelia com base nesse argumento. Mas aí ele ouviu uma resposta em que ela disse mais ou menos assim: olha, doutor, agora o preposto não precisa ser nem empregado mais da reclamada. Então isso pegou ele de surpresa, e pegou ele de surpresa por quê? Porque ele estava desatualizado. A reforma entrou em vigor, ela mudou muito o cenário do direito do trabalho no Brasil e nós precisamos saber disso. Você, advogado, precisa saber disso na sua atuação profissional, advogado e advogada, certo? Então, para isso, pensando nisso, eu fiz aqui esse vídeo em que eu vou falar todas as 8 mudanças que interferem na sua rotina relacionada à audiência trabalhista. Eu vou falar isso bem rápido para que não fique longo para você, tá? Bom, dessas 8 mudanças, a primeira é uma alteração que está no artigo 800 da CLT e que tem a ver com a exceção de incompetência territorial. Acontece o seguinte: imagina que você é advogado de uma empresa que, por exemplo, atua na capital do seu estado e aí um empregado ajuizou um processo numa cidade do interior, mas acontece que a prestação de serviço se deu na capital e você entende que a competência é da Justiça do Trabalho da capital. O que você tinha que fazer antes? Você tinha que ir no dia da audiência, né, e apresentar a sua exceção de incompetência. Agora foi criado um incidente de exceção de incompetência que você pode protocolar eletronicamente antes da audiência. E aí você pode e deve. E aí você suspende o processo, a audiência é desmarcada e você consegue resolver essa questão antes da audiência, e então economizando aí um pouco de tempo, né, o seu dinheiro e tudo mais. É uma mudança aí que você tem que saber que aconteceu, que vai interferir com certeza na sua rotina. Segunda mudança tem a ver aí com o momento também pré-audiência, se você é advogado de reclamada. Essa mudança está no artigo 843, parágrafo 3º da CLT, e é justamente o que eu falei agora no começo, que o preposto não precisa mais ser empregado da empresa para que ele possa representar a empresa na audiência, certo? Isso é muito importante que você saiba, de repente pode ajudar muito aí a rotina e a logística aí para a empresa e para os reclamados e para os escritórios de reclamado, mas é importante que, se você é advogado de reclamante, você tem que saber disso também, pelo seguinte: não foi revogada a regra de que o preposto tem que saber dos fatos sob pena de revelia. Isso quer dizer o quê? Se você atua aí como reclamante ou está no processo atuando pelo reclamante, você deve com certeza explorar as situações em que o preposto não é alguém que é empregado da empresa ou que não trabalhava junto com o reclamante. Porque você deve com certeza encher ele de pergunta no momento do depoimento pessoal, para que, se por um acaso ele não souber dos fatos, isso fique evidenciado e isso pode te beneficiar aí no seu processo, tá ok? Bom, a terceira mudança tem a ver com a ausência do reclamante na audiência, está no artigo 844, parágrafo 2º e 3º, e a questão é que a penalidade para não ir à audiência ficou muito mais severa do que era antes. Se o reclamante não vai à audiência, a nova regra diz que o juiz deve condenar ele a pagamento de custas, mesmo que ele seja beneficiário de justiça gratuita, e que, além disso, ele ainda fica impossibilitado, proibido de recorrer à Justiça do Trabalho novamente em outro processo enquanto ele não paga essas custas. Veja bem, essa é uma regra que está em vigor. Eu acho, a minha opinião pessoal, que essa vai ser uma das regras que vai ser julgada inconstitucional no futuro, em algum momento aí pelo STF. Uma das poucas, tá? Não acho que serão muitas.
Mas eu acredito que sim, mas enquanto isso, enquanto a gente não tem, né, não sabe isso ao certo, ela está em vigor, você deve saber e deve considerar ela aí no seu dia a dia, tá ok? A quarta mudança é uma regrinha simples que foi incluída ali no parágrafo único do artigo 847 da CLT, que diz que a defesa, a contestação pode ser protocolada até o momento da audiência, tá? Isso significa que aqueles momentos, aquelas horas em que você, advogado reclamado, às vezes acontece de você pegar um processo de última hora, não conseguir concluir a defesa até o momento, de repente você sai do escritório, vai para audiência, ou alguém do escritório vai para audiência e outra pessoa fica no escritório terminando a defesa e protocolando. Você pode ficar seguro no sentido de que se ela for protocolada até o horário da audiência, né, no sistema eletrônico da Justiça do Trabalho, ela deve ser aceita. Claro que isso não é recomendável, né, que podem acontecer erros e aí você vai ter que lidar com um grande problema, mas às vezes a gente sabe que esse tipo de situação é um pouco inevitável, então você tem aí a segurança de que ela vai ser recebida. Porque existia uma certa insegurança com relação a isso e de repente o juiz pedia que ela fosse protocolada um dia antes ou antes do início da pauta e tudo mais. Então isso agora está encerrado. Se ela for protocolada até o horário da audiência, ela deverá ser aceita, tá ok? A quinta alteração é mais um direito aí por parte do empregador. Está no artigo 841, parágrafo 3º da CLT e é um direito do empregador recusar a desistência do processo pela parte reclamante. Se acontecesse, aí de repente você estiver atuando pela reclamada e acontece de repente o reclamante querer desistir do processo na data da audiência, no momento da audiência, né? De repente ele entendeu ali que o processo pode dar errado para ele. Se o seu cliente te der e se você achar recomendável, você pode recusar essa desistência e aí você vai forçar o andamento do processo e, né, o julgamento do juiz com relação à causa. Isso pode ser que seja algo útil ou não. A princípio não vai ser, mas de repente pode ser algo que seja útil ou aí, recomendável para um caso específico que está na sua mão, tá ok? Então é mais uma regrinha. A sexta mudança, ela interfere no momento da conciliação, apesar de não ser uma regra específica sobre conciliação. Acontece o seguinte, o novo artigo 791-A da CLT preveu, você já deve ter ouvido falar com certeza, o pagamento de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. E isso é importante porque, para o momento da sua audiência, se você tiver em debate de conciliação, você deve considerar aí esse percentual que vai de 5% a 15% no momento de saber se o valor ali é adequado, tanto se você estiver pelo reclamante quanto se você estiver pela reclamada. Vamos supor aí que você esteja pelo reclamante, você acredita que no seu processo, ao final, o seu cliente vai ter um direito aí de um crédito de repente de 50 mil reais. Você pode usar isso como argumento, o seu cliente de repente está aceitando aí um acordo de 55 mil reais, mas a empresa está oferecendo 50. Você pode usar como argumento o fato de que, além desses 50 mil, né, no final do processo vai ter aí mais de repente 10% ou algo em torno de 10% de honorário de sucumbência e de repente isso pode, né, também ser considerado pelo advogado reclamado como um fator a mais aí para se chegar a uma conciliação. Não que é algo certo, mas com certeza é algo que você deve considerar, tá ok? A sétima e penúltima mudança é muito importante, tem a ver com revelia, está no artigo 844, parágrafos 4º e 5º da CLT. E a questão é que o novo texto da CLT, ele dá aí várias possibilidades para a reclamada contornar os efeitos da revelia, tá? Ou suavizar os efeitos da revelia. A primeira delas, talvez mais importante, que está no parágrafo 5º, é a regra de que se o advogado comparecer na audiência sozinho, sem o preposto, o juiz, apesar de declarar a revelia, ele vai aceitar a contestação, a defesa e os documentos apresentados, tá? Ele é obrigado a aceitar. Então, isso é uma regra importante aí. É claro que se você tem aí uma experiência na Justiça do Trabalho, você conhece as mudanças da reforma, talvez você deva considerar que, se for o caso disso acontecer, né, imprevistos acontecem, a gente sabe, de repente você chega no fórum, o preposto não chega e talvez seja o momento de você considerar alterar aí, colocar aí um plano B, um plano de urgência e entrar com o preposto da empresa. Talvez isso seja recomendável, talvez não. Mas se não for,
Se você entrar na audiência como advogado, o problema é amenizado aí por essa regra. Além disso, tem outras regras que não estavam na CLT, apesar de que estavam no CPC, mas agora entraram na CLT. Por exemplo, se houver mais de uma reclamada, uma delas apresentar contestação, essa contestação vai ser aceita para o fim de afastar a declaração de revelia, tá ok? A oitava e última mudança também é muito importante, ela tem a ver com ônus da prova, e a verdade é que teve uma alteração grande no artigo 818 da CLT, ele era curtinho, ele ficou muito maior, e existem aí várias regras agora para o ônus da prova, assim, mais específicas, que em certa medida já eram aplicadas pela Justiça do Trabalho, mas de uma forma aí um pouco insegura, incerta. Agora existem as regras de inversão do ônus da prova, mas existe uma regra específica que está num dos parágrafos do artigo 818, que é a seguinte: se o juiz decidir inverter o ônus da prova de uma forma que não está especificada ali na regra geral, que o ônus da prova é de quem alega, se o juiz tomar essa decisão, ele deve comunicar essa decisão, informar essa decisão e dar à parte que recebeu o encargo a possibilidade de se desincumbir dele, inclusive se o advogado requerer, redesignando a audiência, certo? Isso pode ser muito importante para você e eu acredito que isso vai alterar bastante a dinâmica aí das audiências. Por exemplo, se você está atuando ali pela reclamada e o juiz, no caso, fala assim, olha, ali no momento, de repente, dos debates de conciliação, o juiz fala, olha, esse pedido aqui de equiparação salarial, eu entendo que o ônus de comprovar que o trabalho não era de igual valor é da reclamada. É um caso de inversão do ônus da prova, e aí se de repente você não estava preparado para isso, você pode e deve, no interesse do seu cliente, requerer a redesignação da audiência em razão dessa inversão de ônus da prova, tá? Se o juiz não cumprir essa regra, em tese, o processo contém uma nulidade, um vício que gera nulidade, tá ok? Bom, gente, são essas alterações aí que foram trazidos pela reforma, que você, advogado ou advogada, tem que saber e tem que ficar atento na sua atuação, na sua rotina profissional a partir de agora, tá? Antes de terminar, eu quero muito te pedir uma coisa, deixa um comentário para mim na parte onde você está assistindo esse vídeo, porque eu quero saber o que você achou sobre esse vídeo. E eu peço isso porque a gente não está conversando presencialmente e eu não tenho como saber se eu estou fazendo um conteúdo legal ou não, se estou fazendo algo interessante, algo que te ajude ou não. E eu faço os vídeos pensando nisso, pensando em você. Então eu quero muito saber, o meu único jeito de eu saber é se você deixar um comentário. Deixa eu começar para mim que eu vou ler, eu vou considerar, inclusive para fazer novos vídeos e fazer conteúdos que sejam realmente interessantes para você, tá ok? Bom, vou ficando por aqui, agradeço muito pela sua presença, até mais, até a próxima.